Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Hoje eu tenho uma palavra de vitória para você. Glória a Deus. Uma palavra do cuidado de Deus sobre a sua vida. Visitantes, primeira vez que está nesse templo aqui, levanta a mão para ganhar um presente aí. Opa, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vai ganhar um presente aí, tá, irmão? Vai preencher uma ficha para a gente estar orando pela sua vida, tá? Se você também quiser uma visita, fique à vontade, tem aí uma opção. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo de número 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os seus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias a deixará, e no seu fim será insensato. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo carinho e pelo cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós temos uma Bíblia, Senhor Deus, e nós podemos desfrutar, nos deleitar nela, e nós podemos depender dela, Senhor Deus. Que o Teu Espírito esteja conduzindo os nossos corações, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, entender que sem a Tua direção e sem o Teu Espírito, nós jamais encontraremos descanso, e sabendo também, Senhor Deus, que todas as coisas aqui desta terra passarão, mas que a Tua palavra permanecerá eternamente. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, resolveu nos reconciliar contigo mesmo, através do sangue de Cristo Jesus. Senhor Deus, nós não entendemos isso, porque nós não conseguimos amar desta maneira, nós dificilmente amamos verdadeiramente aquela pessoa que nós nos simpatizamos com ela, que convivemos com ela, quanto mais amar inimigos, como o Senhor amou, sendo nós inimigos e rebeldes ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, que a Tua esperança viva seja estabelecida nos corações aqui essa noite, que Teu Espírito possa conduzir os corações a um quebrantamento que só o Senhor pode produzir. Nós não podemos, o pastor dessa igreja, ou os pastores dessa igreja não podem, os conselheiros não podem, os líderes de célula não podem, a Igreja Batista, essa denominação, não pode produzir arrependimento, mas o Senhor pode. Tem misericórdia, Senhor Deus. Faz aqui a Tua vontade para louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o carinho, o amor e o cuidado de Deus, ele é inexplicável
para nós com o pensamento humano. Deus sempre quis restaurar o homem. Aliás, antes de que houvesse o primeiro pecado acontecido lá no Éden, Deus já tinha um projeto de reconciliação do homem para com Deus em Cristo Jesus. O Senhor sempre cuidou do homem. O Senhor sempre deu-lhe muitas oportunidades de arrependimento. O Senhor sempre conduziu em segurança. O Senhor poderia destruir todos os homens e fazer um povo segundo aquilo que Ele espera. Mas o Senhor resolveu, na sua infinita misericórdia, tratar os corações de homens maus, como eu e como você. Homens rebeldes à sua palavra, como eu e como você. Essa é a maravilha do Evangelho. Deus trazendo uma ótima notícia para mim e para você, que há uma oportunidade de reconciliação com aquele que todas as coisas pode, com aquele que todas as coisas sabe, com aquele que da sua palavra tudo se fez, com aquele que é infinito em amor, em longanimidade, em misericórdia, em perdão, em graça. Este é o Deus que quer um relacionamento comigo e com você. Este é o Deus que enviou o seu Filho perfeito para que eu e você pudéssemos ser salvos. Pela graça, o favor imerecido do próprio Deus, que consuma em seu Filho amado, o Cordeiro Santo, que jamais pecou, jamais, mesmo se fazendo homem, não deixando de ser Deus, ele caminhou aqui, foi atacado pelos fariseus, pelos homens religiosos, foi atacado também pela aquela oposição ferrenha, mas jamais, nenhuma sombra de pecado na sua vida. Então ele estava pronto para ir à cruz, subir à cruz, morrer na cruz e carregar os pecados de todo aquele que crer, porque o sacrifício de um Cordeiro Santo aplacou a ira de um Deus que é justo e que se ira contra aquele pecador que não se arrepende. E a ira de Deus sobre aqueles que não se arrependerem será eterna. Assim como a rebelião do coração do homem que não se arrepende será eterna. Então, veja o amor de Deus. Agora uma pergunta: se Jesus, o justo, morreu por pecadores como eu e você, para nos tirar de uma vida de pecado e nos trazer para uma vida de luz, de condução pela sua palavra, por que o homem ama o pecado? Por quê? Porque nós nos descuidamos tanto em observar os preceitos do Senhor, mas nós cuidamos tanto de observar e desviar do seu caminho, observar as coisas desse mundo e desviar do seu caminho. Você já notou que o grande problema do homem é o pecado? O problema que o homem tem é o pecado. Se o homem não tivesse pecado, lá no Éden, ele estaria ainda assim desfrutando de uma vida eterna, na presença de um Deus amoroso e cuidadoso, que proporcionou a ele viver, tendo um encontro na viração do dia, e tendo tudo o que ele precisasse ali. Um Deus que deixou para o homem escolher o nome dos animais, para o homem cuidar daquele jardim, e viver uma vida no Senhor, uma vida que glorificasse ao Senhor, e que se deleitasse nele. Irmãos, nós temos um problema, mas Deus é amoroso, sabendo do nosso coração rebelde, do nosso coração que é displicente com a sua palavra, Ele envia profetas, Ele enviou homens que nos precederam para nos chamar a atenção, nos chamar ao arrependimento, nos chamar a tomar uma nova postura diante do Senhor. E é interessante que Jeremias foi escolhido, olha que maravilha, ele foi escolhido por Deus desde o ventre para pregoar arrependimento. Agora, a quem? A um povo totalmente obstinado, obcecado pelo pecado. Já pensou nisso, meu irmão?
Às vezes você acha difícil vir ao culto porque o irmão não te deu a paz do Senhor. E se Deus te levanta e fala, olha, agora você vai lá em Brasília, no meio do congresso você vai pedir a palavra e vai falar lá sobre a verdadeira Escritura. Você vai na Praça da Sé em São Paulo, ou você vai num lugar onde está só correndo solto o pecado, e você vai apregoar arrependimento. Será que eu e você teríamos coragem? E tem mais uma notícia para você: ninguém vai te ouvir, e você vai ser perseguido por isso, e você vai ser injuriado por isso, e você vai ser maltratado por isso. Essa semana nós conversávamos na célula, e eu fiz uma observação que as mães, elas têm um cuidado com os filhos que me preocupa. Porque uma mãe, quando vê o filho ser injuriado, ela avança. Ela parte para cima. Como se o filho fosse a maior prioridade desse mundo. Eu estou falando de mães, eu não estou falando só para minha célula, não preciso olhar um para o outro. É mães em geral. Uma vez eu conversei com uma mãe aqui no Kennedy 2. Uma mãe que tinha acabado de fazer um escândalo na porta da casa de uma irmã, porque achou que o seu filho foi injustiçado. Eu falei, ô mãe, sabendo do cuidado de Deus e do amor de Deus, você faria isso de novo? Faria. Mas você não sabe que você está errada? Sei, mas eu faria. É interessante. Se as mães dessa igreja tivessem a mesma ousadia para ler a Bíblia com seus filhos, para trazer os seus filhos na escola bíblica dominical, para fazer com que seus filhos não perdessem nenhum culto de adoração a Deus, para comprar uma Bíblia de estudo para os seus filhos, talvez a mais cara lá da livraria, para investir no cuidado espiritual dos seus filhos. Se elas usassem a mesma proporção de força, nós não teríamos tantos filhos desviados como nós temos hoje. Não é isso? Se eu estiver errado, meus irmãos, depois vocês falam comigo. Agora eu não vou poder parar para te ouvir. Eu queria aprender algumas coisas nesse texto. O profeta chorão, tamanha sua dificuldade em anunciar aos que não creriam, ele nos passa aqui algumas lições. Primeiro, a primeira palavra que eu vejo nesse versículo é a palavra que o povo acha que nós não podemos pregar: pecado. O pecado, o velho problema da natureza caída. Meus irmãos, a gravidade do pecado e a permanência do pecado nos nossos corações tem feito a igreja evangélica ser murcha. A igreja evangélica não está ousando agir. Por quê? Porque ela ainda não rompeu com seus pecados de estimação. Homens e mulheres que adentram um tempo de adoração, com uma Bíblia debaixo do braço, com um ar de reverência dentro de um templo, quando sai fora das portas, tem cultivado nos seus corações o pecado. O pecado é a falta de desejo do homem. É a falta de desejo do homem em lutar com a palavra de Deus para obter dela uma direção segura. Meus irmãos, por quê? Por que nós não temos lutado contra o pecado? E para que a palavra de Deus venha nos nossos corações? Porque a nossa facilidade é de aceitar o que o mundo tem ditado, é de achar que é relativo às coisas que a palavra de Deus condena, é de passar a mão na cabeça dos nossos queridos e dizer, olha, eu não vou falar nada para ele não, senão ele sai da igreja. Meu irmão, ele já está condenado mesmo. A chance que você tem é de falar o evangelho para ele. Se o evangelho não mudar o coração do seu querido, ou seja, esposo, esposa, filho, amigo, nada vai mudar. Se você deixá-lo aos cuidados do mundo, jamais terá o arrependimento. Mas se você ministrar o evangelho, primeiro com a sua vida, primeiro com as suas ações, e depois, com a palavra, você jamais ganhará essa pessoa para Jesus. Não é concordando com os pecados.
não é negociando com os seus filhos. Olha, eu deixo você ir no baile funk, mas você vai no culto. Eu deixo você fazer isso, mas aí você vai no acampamento. Não, eu deixo se você ficar orando comigo pela manhã. Isso aí, meu irmão, não é estratégia de cristão. Isso é estratégia de perdido para outro perdido. A palavra do Senhor, em Deuteronômio 6, diz que nós devemos inculcar na mente dos nossos filhos o quê? A palavra de Deus. Fala a teu filho, quando ele estiver deitado, quando ele estiver sentado, quando ele estiver andando, amarra como um filactério pendurado, num judeu, as leis do Senhor, os estatutos do Senhor, ministrem no seu coração a palavra de Deus. Meus irmãos, a constante e profunda rebeldia do homem contra Deus é o que vocês estão vendo hoje. Vocês estão vendo hoje o resultado de homens rebeldes que amam o pecado e que Deus tem deixado andar nos seus próprios caminhos. Às vezes você pergunta, será que o Brasil vai se converter a Cristo? Eu oro por isso todos os dias. Eu conversava com o irmão Israel não crê que isso vai acontecer, né, irmão? Está difícil, irmão. Mas eu oro, irmão, eu vou desobedecer o Senhor, vou continuar orando, tá bom? Eu oro por um avivamento no Kennedy 2, onde as pessoas vão ajoelhar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou tudo errado, eu entrego a minha vida na tua presença para te servir. Eu sonho com isso. Esses bares serão fechados não porque alguém falou para fechar, porque aquelas pessoas que se renderem aos pés do Senhor Jesus, elas não vão querer mais nem vender nem consumir bebidas alcoólicas. Agora, nós temos uma geração que virou as costas para Deus. Nós temos homens que estão tão rebeldes que têm levado as pessoas, têm tentado proibir uma oração no começo de uma aula, uma leitura da Bíblia num colégio ou numa repartição pública. Mas quando você chega numa repartição pública, você acha uma caixa de preservativos dizendo que você deve se proteger. Se você tivesse a Bíblia, você poderia falar, olha, leia a palavra, ame a palavra, busque instrução na palavra e guarde-a no seu coração para se proteger do pecado, para não pecar contra Deus. Mas eles acham que vão proteger oferecendo mais oportunidade para o pecado. Olha para você ver como a rebeldia do homem, ela é grande. Olha o que diz a palavra aqui em Romanos, capítulo 1. Eu vou ler um texto aqui muito forte, e eu queria que você só prestasse atenção. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Meus irmãos, os homens têm retido a verdade, não no coração, mas apagado a verdade. O homem, ele quer a injustiça. O homem, ele ama a injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Meu irmão, e se o indinho lá não receber a palavra, para onde ele vai? Vai para o inferno. Porque a própria natureza testemunha e testifica de Deus. E continua aqui, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. É interessante hoje, se você fizer uma ONG para proteger os quartios da Vila Rica, todo mundo vai querer participar da sua ONG. Mas se você fizer uma ONG para pregar o evangelho aquelas prostitutas e travestis que ficam ali no centro da cidade, na Rua do Preto, na Francisco Salles, você vai ser apedrejado. Por quê? Foi mudado
O homem passou a adorar as coisas. Por isso Deus, olha aqui, por isso Deus entregou os tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora tem um problema, que por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Vocês estão entendendo que o que nós estamos vendo aí não é normal? Que o que estão querendo jogar nos nossos corações, nos nossos filhos, não é normal? Vocês estão entendendo que o que vocês estão vendo aí de notícias é anormal diante de um Deus santo, poderoso e perfeito? Você está achando que você deve concordar com tudo que está acontecendo? Não, você não deve concordar. O pecado faz com que sejam destruídos todos os valores morais e bíblicos da maneira como estamos vendo hoje. Diz que o povo trocou o bom pelo errado. E o mal, eles chamam bom. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É resultado de um coração pecador. Ah, mas eu sou da igreja. Eu não estou falando se você é da igreja ou não é. A maioria da igreja evangélica está condenada ao inferno. Eu estou perguntando se você é a igreja, se você é salvo, lavado no sangue do Cordeiro, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante, você só não está nessa condição hoje de aceitar tudo isso que o mundo tem pela misericórdia de um Deus santo e longânimo. Olha o amor de Deus sobre a sua vida. Se a sua família ainda preserva esses valores, é a misericórdia de Deus que tem se renovado sobre a sua família. É o favor de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você entendesse isso. Meus irmãos, o Senhor avisou para Caim: olha, Caim, se você proceder bem, será aceito. Mas olha, o pecado está diante de você, cabe a você dominá-lo. Olha para você ver, você precisa lutar contra o pecado. Você não pode aceitar o pecado na sua vida. Como que você vai fazer isso? Se abastecendo da palavra do Senhor, se enchendo do poder do Espírito Santo. Você precisa buscar intensamente o poder do Espírito Santo. A segunda coisa que fala no versículo 2, idolatria. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos juntos a árvores frondosas. O maior problema do homem depois do pecado é a idolatria. A idolatria é um pecado. Mas o homem tem uma facilidade de se desviar do Senhor e adorar as coisas. Meus irmãos, às vezes eu vejo lá no Facebook a pessoa com um altarzinho assim, e com a fotografia de alguma pessoa que já morreu e que ela acha que essa pessoa tem poder. Isso é idolatria? Sim, isso é idolatria. Se você tem uma imagem de escultura na sua casa, você é um idólatra. Mas não é só esse tipo de pessoa que é idólatra. Se você ama a sua esposa ou o seu esposo de uma maneira tão forte, que você se preocupe mais com ela do que com Cristo, você é um idólatra. Se você é essa mãe que eu falei aqui no começo do culto, que você avança sobre aquele que ofende os seus filhos, que você ama seus filhos a ponto de dar o que você não tem e ficar devendo e depois dar problema para frente, você é um idólatra. Se você tem um carro daquele que você não deixa ninguém chegar perto, que você sonha com ele, que você o equipa, que você fala, não vou deixar ninguém subir nesse carro, que esse carro é meu, você é um idólatra. Se você sonha com uma coisa e você se obstinou por ter alguma coisa, que seja um emprego, uma posição, e você faz de tudo para ter isso, você é um idólatra.
E é interessante que o povo sempre quis um Deus que os conduzisse, que não fosse o verdadeiro. Moisés sobe para falar com o Senhor. O Senhor estava ali ensinando Moisés como deveria ser, dando as leis para Moisés. O povo estava impaciente. E o povo chega a Arão e diz: façamos para nós o quê? Um Deus que nos conduza. Êxodo 32, 1. Façamos para nós um Deus que nos conduza. Hoje, tem uns deuses assim, até com título de pastor. Eu vou nesse pastor, porque esse pastor me arrepia quando ele fala. E ele, é joia. Ele nunca me contraria. Ele sempre dá uma palavra branda, é uma brisa. Você é um idólatra. Eu vou tirar uma selfie com um cantor de música gospel. Eu vou pagar para ir no show de cantor. Gente, nós não vamos em show. Nós gostamos de adoração. Adoração não se cobra para fazer. Adoração, você vai com o seu coração, com a sua alma, para adorar um Deus santo e perfeito, para honrá-lo e bendizê-lo. Até as músicas, a maioria das músicas evangélicas hoje são um lixo, um vexame, não tem nada de Bíblia. Por quê? Fala do homem, que ele vai ser sempre beneficiado, ele está sempre querendo alguma coisa, ele está sempre na tempestade querendo estar no barquinho de Jesus. Mas ele nunca quer dizer que Deus é santo, que Deus é perfeito, que Deus é longânimo, é misericordioso. E que todo louvor deve ser para esse Deus. Meus irmãos, o povo sempre quis substituir o Deus vivo. Deus queria conduzir o povo queria um rei. Deus queria conduzir o povo e preparava Moisés, eles quiseram um bezerro de ouro. E é interessante, você que tem um coração idólatra, que Deus abomina isso. Deus odeia esse coração idólatra. Tanto é que ele mandou passar fio de espada. E naquele mesmo dia morreram 3.000. Irmãos tiveram que sacrificar irmãos, porque era uma ordem do Senhor. Quer dizer, irmãos da mesma tribo, do mesmo sangue, mas não irmãos por servir a Deus. A terceira coisa, eu vou ler mais uma coisinha, Jeremias 2. Só para você ver a idolatria do povo. Jeremias 2, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre a idolatria. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Os ímpios jamais deixaram de adorar os seus deuses, mesmo que eles não fossem deuses de verdade. Eles não abriram mão, gente. Isso é a mesma coisa quase de um corintiano. Ele não abre mão daquele negócio. Não é mesmo, Emerson? Já abriu, né, Emerson? Glória a Deus. É brincadeira. Vamos voltar aqui para a seriedade da palavra. Irmãos, os ímpios não trocam seus deuses. Olha o que continua dizendo aqui. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus que conduzia os seus filhos. Deus que conduzia essa geração. Deus que, quando eles estavam com sede, fazia emanar água da rocha. Quando eles estavam com fome, fazia descer o pão do céu. Quando eles estavam com vontade de comer carne, fazia cair cordonizes. Deus que sustentou por 40 anos só com o maná. Aquelas roupas não se apodreceram, as suas sandálias não se rasgaram e eles caminharam. A glória desse Deus foi substituída. Agora, olha aqui. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Deixaram Deus. Olha aqui. Manancial de águas vivas. Não aquela água de poço, de cisterna, mas aquela água que jorra em abundância. Você já viu uma fonte, como é maravilhosa, né? A água é mais saborosa e melhor. Eles abandonaram Deus, que é o manancial de águas vivas, que desce direto do céu,
e cavaram cisternas rachadas. Rotas quer dizer rachadas, que não retém águas. Olha o que a idolatria faz numa nação e numa geração. Então nós devemos tomar esse cuidado. A outra coisa que eu aprendo aqui está no versículo 5. Outro problema, outro pecado, confiar no homem. Meus irmãos, eu estou vendo um brigueiro nas redes sociais por causa de quem vai governar o país. Eles trocam ofensas ali o dia inteiro. Eu só não tiro o Facebook da minha vida porque ele está servindo para anunciar o Evangelho da Graça. Eu não estou lá para mostrar a minha vida, a minha esposinha, que eu amo muito, nem os meus filhos e nem nada dessa igreja. Eu preciso mostrar é Cristo no Facebook. Mas se você notar, eles estão se matando lá por causa de homens. Homens que eles supõem que vão colocar o Brasil no trilho. Só Jesus coloca o Brasil nos trilhos. Só quando esse povo, chamado nação brasileira, se dobrar, reconhecer que é pecador, que é miserável, que tem um coração rebelde contra Deus, se dobrar e for ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Só assim esse Brasil vai pegar nos trilhos. O homem tende a esperar no próprio homem, ou um terceiro, ou dele mesmo. É o que nós pregamos aqui, da autoconfiança semana passada. A autoconfiança é algo maligno. Nós somos dependentes de um Deus vivo e poderoso. Nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos em Cristo Jesus. Porque nós somos o quê? Submissos. Hoje no ônibus nós falávamos sobre o reinado de Cristo. Reinado de Cristo. A gente pensa que a gente vai estar no palácio. Não é isso? Sou filho do rei, não é? Não é assim que eles escrevem no carro? Não sou, como é que é? Não sou filho, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso aí é um ditado maligno. Isso não presta para nós, não. Arranca isso do seu carro. Certo? Coloca no seu carro assim: Deus governa sobre a minha vida, eu o obedeço em todas as coisas. Ponto. Reinado de Deus é Deus governando sobre a sua vida. Você não tem mais desejos, porque eles são os desejos de Deus. Semana passada nós lemos lá Gálatas 2:20. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As minhas ações, as minhas palavras e os meus pensamentos refletem o governo de Deus sobre a minha vida. Essa é a verdade. Então nós não podemos colocar a nossa esperança no homem. Lembra aquele coxo no tanque de Betesda? Você lembra aquele homem? Ele estava enfermo ali, parece que há 38 anos. Diz ali a lenda que a água se mexia e aí era um anjo que mexia, o primeiro que pulasse lá seria curado. Eu não acredito que era assim, mas vamos deixar isso de lado. Mas Jesus chega do lado dele e fala: e aí, queres ser curado? Ele fala: olha, eu não posso porque eu dependo de um homem que me jogue dentro da água na hora que a água se agita. Quem que estava falando com ele? Jesus. Aquele que tudo foi criado para ele, nele. E todas as coisas convergem nele. Estava ao lado daquele homem. Aquele que governa todas as coisas estava ao lado daquele homem. Mas aquele homem esperava num outro homem como eu e você. Você viu como é que a nossa mente é ruim? Você viu como é que o nosso coração ele não consegue enxergar além do nosso nariz? Você viu como é que o nosso entendimento é tão pequeno que nós não podemos depender de nós mesmos e nem de ninguém que esteja ao nosso lado? Mas quem estava ali era Cristo Jesus. E Jesus então o cura. E diz o quê? Vai e não peques, para que mal ainda maior não te suceda. Qual que é o problema do homem? Lembra que é o pecado? Aquele homem coxo, se ele recebe Jesus como Senhor, ele iria para o céu. E lá no céu ele seria perfeito. Amém? Mas um homem coxo, que foi restaurado por Cristo, mas que não crê em Cristo e não tem uma vida aos pés de Cristo, ele vai depois morrer e ser lançado ao inferno. Por isso o problema de confiar no homem. Eu queria que você entendesse. Cristo está aqui hoje. E Ele pode perdoar pecados. Aquele homem que foi levado por 4 amigos, aquele homem que era paralítico, vivia numa cama,
4 amigos pegaram aquela maca e levaram aquele homem. Chegando onde Jesus estava, não dava para entrar, tamanho alvoroço. Eles subiram lá na laje, no eirado, fizeram um buraco ali, desceram aquele paralítico na frente de Jesus. Qual foi a primeira palavra de Jesus para aquele homem? Levanta e anda. Os teus pecados estão perdoados. Por que a igreja hoje quer milagre, só milagre para esse tempo? Por que o povo corre atrás de milagre? Porque o povo não quer vida eterna. O povo quer alívio somente para essa vida. Por que os pastores estão pregando só milagres, milagres e milagres? Porque eles sabem que o povo quer isso, e eles querem o povo aos seus pés. Então juntam 2, um mercenário e um cobiçador, e os 2 se completam. Então eu queria que você entendesse, não confie no homem, mas confie em Cristo Jesus. E Cristo Jesus já sabe que o meu problema e o seu problema é o pecado. A quarta coisa que eu aprendo, a quarta lição que eu extraio aqui hoje, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha o que diz a palavra aqui. Dar ouvidos ao seu próprio coração é um suicídio. Dar ouvidos ao seu próprio coração é uma derrota. Meu irmão, a palavra está dizendo aqui que o nosso coração, o coração não é aquela maquininha não, que poc, 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 é a nossa mente, é o centro do nosso querer, certo? Esses projetos que você tem, que eu tenho, se eles não são submetidos à palavra de Deus, eles vão nos levar ao erro, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes eu vejo uma jovem e um jovem, que ela chega em casa e fica: mãe, achei o homem da minha vida. O seu coração está piscando, os seus olhos também estão piscando. Aí a mãe vai conhecer o artigo, e ela vê, o pai também passa numa averiguação, e a primeira pergunta que um crente faz é: você serve a Deus? Ele fala: não. Aí ele fala: filha, não dá para você, porque a Bíblia diz que você não deve ter jugo desigual. O que é jugo? É você amarrar na mesma canga um boi e um cavalo. Não vai dar certo para fazer ali a dupla, correto ou não? Tem que ser um boi com boi, um cavalo com cavalo, animais da mesma espécie. Então ele dá esse exemplo. Aí você chega para a mãe, a menina chega para a mãe quando o rapaz vai embora, fala: mãe, eu quero. A mãe fala: não é bom para você, porque não ama Cristo, ele não vai te levar mais perto de Cristo. Ela fala: não, mas eu vou evangelizar ele. Aí você vai ter que usar correia gospel e dizer: deixa eu evangelizar você primeiro. Vem cá no quarto que eu quero te evangelizar aqui. A Bíblia diz que é assim, pronto. Cadê a Ana Flávia? Está entendendo a mensagem? Ah, não, mas ele está indo na igreja. Não, está indo é outra conversa. Eu fiquei 38 anos dentro da igreja sem me converter a Cristo Jesus. O negócio está indo também não funciona, não. Então vamos prestar bem atenção. Você e eu não podemos dar ouvido aos nossos próprios corações, porque eles são enganosos. E a palavra diz pior: desesperadamente corrompidos. A tendência do coração do homem é ir para o lado ruim, contrário a Deus. Correto? Às vezes a gente fala. As pessoas, quando vêm falar que querem namorar um homem, já está quase noivo. Quando eles vêm pedir um conselho pastoral, eu falo: já está quase noivo. É só agora para eu abençoar o negócio que já está feito. Mas se Deus não abençoou, não vai adiantar nada eu abençoar. Então vamos voltar aqui à palavra. Todos os caminhos parecem bons aos nossos próprios olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras intenções. Palavra do Senhor, Provérbios 21, 2. E a pergunta que eu deixo aqui: em que você tem investido a sua vida? Nas emoções do seu próprio coração? Ou na coerência da palavra de Deus? Se você quiser submeter
o seu coração a um teste. Submeta-o à palavra de Deus. Se os seus desejos estão incoerentes com a palavra de Deus, pula fora. Pula fora disso, no nome de Jesus. Olha o que diz a palavra em Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Você que não tem esse texto grifado, grifa aí. Grifa aí. Versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. E agora, meu irmão? Você vai continuar andando nas emoções do seu próprio coração? Você vai continuar andando na infidelidade do seu coração? Você vai confiar em si mesmo? Você vai confiar nos seus sentimentos? Peça para Deus inundar o seu coração essa noite. Peça para o Espírito Santo colocar no seu coração os projetos dele. E que todos os seus sonhos, que se estiverem fora da palavra de Deus, sejam aniquilados, jogados ao chão hoje, no nome de Jesus. Essa deveria ser a minha e a sua oração. Meus irmãos, como é que nós ficamos então? Um homem que confia no Senhor, que não confia no Senhor, diz a palavra que ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Este é o homem sem Cristo. Sempre está machucado. Irmãos, tem pessoas que às vezes vêm para receber um conselho. Mas às vezes eu falo para os pastores, eles são impastoreáveis. Eu não sei se essa palavra existe. Se não for, nós lançamos ela aqui no Quênia. O ministro Magre, ele falou um negócio doido aquela vez, né? Eu não lembro o que é, mas não existia. Mas não há como pastoreá-los. Porque eles ouvem o conselho, balançam a cabeça e fazem da maneira que querem. Não há como você abençoá-los com a própria palavra de Deus. Ou com uma experiência que você já passou no percurso da sua vida e que te fez ficar machucado. E você não quer que ele se machuque também, mas eles não aceitam. Então nós precisamos entender, uma pessoa sem Cristo é esse arbusto solitário no deserto. Qual que é a solução? Vá à cruz de Cristo pela fé. Meus irmãos, se Cristo mudar o seu coração essa noite, você vai notar que você vai se arrepender de tudo que você tem praticado. Eu estou falando isso para aqueles que ainda não se arrependeram. E você vai viver uma esperança genuína em Cristo Jesus. E o seu coração, talvez você esteja vivendo uma fase difícil da sua vida. Nós estamos vivendo um grande desemprego na nossa nação. Nós estamos vivendo uma confusão de valores na nossa nação. Nós estamos vivendo um ambiente na nossa nação que nós temos a preocupação de como preservar os nossos filhos daquilo que eles estão aprendendo na rua. Meu irmão, nossos filhos eles são já pós-graduados em palavrões. Tem coisa que eles falam que eu não sabia que tinha inventado ainda. Mas a palavra de Deus tem sido difícil deles aceitarem. Por isso você precisa depender de Cristo. Por isso você precisa ir a Cristo, para que o Espírito Santo preencha o seu coração, e essas coisas não vão mais roubar sua paz, nem o seu sono à noite, porque você vai se deleitar, de se agradar e gozar em Cristo Jesus. O seu coração, mesmo vivendo um mundo complicado como este, vai ter uma viva esperança nele, e você vai achar que tudo isso é transitório, que tudo isso é passageiro, e você vai amar a segunda vinda do Senhor Jesus e vai desejá-la no seu coração. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Não há um caminho de atalho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que vai te levar uma vida em segurança aqui e a segurança da eternidade. Esse mundo vai te deixar sempre com depressão, com dúvida,
com ansiedade, como foi a aula de Israel hoje, né? Eu estava ansioso, né, por causa do negócio. Israel falou, minha aula foi sobre ansiedade. Eu falei, já entendi a pegada. O que nós devemos fazer então? Entregar toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Como é que eu faço isso? Ore. Senhor Jesus, eu estou entendendo que a tua palavra é verdade. Mas olha, ninguém sabe aqui, eu estou aqui na igreja faz um tempo, o povo até pensa que eu sou crente, mas eu não sou nada, Senhor. O Senhor sabe disso, eu não leio a Bíblia durante a semana, eu não oro, eu não busco a Deus, eu não sou crente nada, você não vai falar para nós não, só no teu coração. Me revela quem é Jesus, Espírito Santo de Deus. Me revela quem é Jesus, porque eu quero declarar que Ele é o Rei da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ah, meu irmão, quando essa salvação permear o seu coração, você vai sentir como se tivesse tirado uma pedra enorme das suas costas. E você não vai ter a sua vida resolvida financeira, a não ser que seja um propósito de Deus. Você vai continuar com os problemas, talvez, na sua família. Não quero te desanimar, mas eu quero te avisar. Outros problemas maiores que esses talvez virão, porque você se tornou um crente em verdade, e o inferno está doente por causa disso. Você agora entrou na lista de perseguidos do próprio diabo. Então ele vai lançar algumas setas sobre a sua vida, mas diz a palavra que o escudo da fé vai apagar todas as setas inflamadas do inferno. O primeiro que vai te estranhar é o seu cônjuge, se você for casado. Vai falar, não acredito, o que aconteceu com você? O que você bebeu? O que você tomou? O que você comeu? Você está diferente. Depois os seus filhos vão ver que você hoje estima as coisas de Deus, que você ama e tem prazer nas coisas de Deus. Se você não é casado, seus pais vão ficar preocupados, porque você se deleita nas coisas de Deus. Você não está preocupado com o S9, S11, S15. Você está preocupado com Gênesis a Apocalipse. Você está preocupado nesse meio. Porque o S9, daqui a pouco sai o S10. Mas a palavra de Deus se renova. Ela é viva e eficaz. E ela vai aonde? Ela vai onde? O maior filósofo dessa terra não pode penetrar. Ela vai lá onde Deus quer mudar. E que só Ele pode mudar. Meus irmãos, não se apoie nos seus próprios entendimentos. Toma cuidado. Hoje você pode estar pensando no seu coração, isso tudo é balela. Mas a palavra de Deus diz que todos comparecerão diante do Senhor. E diz ainda que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E pior, meu irmão, os não crentes, os que não aceitaram Cristo Jesus nas suas vidas, vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Só que tem um problema, serão lançados ao inferno. Não haverá mais chance ali. Enquanto você for vivo, enquanto Jesus não voltar, a porta da graça está aberta. Quando você morrer, se você morreu sem Cristo, não adianta chamar nós para orar sobre o defunto. Não acontece nada, até aborrece o coração de Deus. Você tem que tomar uma decisão em vida. Todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Eu só creio se eu estiver vivo. E pela ação do Espírito Santo na minha vida. Ou então, se a última trombeta tocar, diz que aí estará tudo acabado. Os crentes para a glória e os ímpios para o desespero. Diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Porque o castigo será eterno. Porque a rebelião do coração do homem continuará eternamente. Isso é triste? É triste, mas é verdade. Dedique-se à oração, ao estudo da palavra, à devocional intensa e profunda. Recuse o que é bom para a carne, mas ame o que é bom para o espírito, é a palavra. Deseje Cristo, ame adorá-lo. Ame a escola bíblica, meu irmão. Domingo é dia do Senhor. Eu vejo uma frequência tão baixa na escola bíblica. O que você tem para fazer melhor do que a escola bíblica?
Me dá 2 motivos que nunca mais eu faço aqui no púlpito. Me dá meio motivo. Ame o conhecimento da palavra do Senhor. Ame a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa ser abençoado com a palavra do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar, pedir a direção do Senhor, com humildade, com um coração quebrantado. Nós vamos declarar nos nossos corações que nós somos infiéis a Ele, mas que nós queremos uma vida de fidelidade ao Senhor. Senhor Deus, nós te adoramos aqui, Senhor Deus. Sabemos que Tu és o único Deus, o suficiente Deus, o Deus poderoso, que tudo se fez por causa da Tua palavra, Senhor Deus. O Senhor tem todo o poder e toda a glória, e não há nada em nós que possa chamar a Tua atenção, Senhor Deus. Mas a Sua misericórdia, Senhor Deus, estabeleceu desde antes da criação do mundo um plano, um projeto, uma aliança eterna em Cristo Jesus, para a restauração dos homens que iriam pecar. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer pela salvação que há em Cristo Jesus. Embora não mereçamos, é um favor do Senhor sobre aqueles que creem, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, que cada coração aqui hoje seja incomodado pelo poder da Tua palavra, que cada vida aqui hoje receba da bênção dos céus, e que essa bênção seja extensiva aos familiares que aqui não se encontram, aos amigos que têm sido realmente o alvo de oração desse povo, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a direção do Senhor sobre cada vida aqui. Senhor Deus, só o Teu Espírito Santo pode produzir aqui, Senhor Deus, um coração quebrantado. O Espírito Santo pode nos esvaziar de nós mesmos, Senhor Deus, para sermos cheios do poder de Deus. Faz um milagre nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós carecemos, Senhor Deus, da Tua intervenção sobre cada um de nós. Temos pecado contra Ti, Senhor Deus. Temos andado de maneira que não Te agrada, Senhor Deus. Nós queremos Te agradar, Senhor Deus, mas como pecamos, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados e nos faz homens e mulheres segundo o Teu coração. Senhor Deus, nós entendemos que o Senhor pode mudar as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja derramado sobre esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.